E aí, atleta, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Tribo do Campeão, nessa série de vídeos que nós chamamos de Cabeça Blindada. Aqui nós falamos e debatemos sobre treinamento mental para atletas. Eu sou o William Correia e o tema da nossa aula de hoje são os 3 pilares para o máximo desempenho esportivo. Então, o que eu gostaria que você fizesse já nesse início de aula se você for atleta, né, facilita um pouquinho mais. É que eu gostaria que enquanto eu fosse explicando, enquanto a gente fosse falando aqui na nossa aula, você pudesse pegar um papel e uma caneta. Nós vamos fazer alguns desafios durante a nossa aula de hoje. Então, se você é atleta, fica um pouquinho mais fácil, né, de poder se autoanalisar, de poder colocar alguns pontos que a gente vai estar conversando aqui nesse vídeo. E claro, se você é pai ou mãe, treinador ou treinadora, preparador físico ou psicólogo, quero que você anote, né, as situações, as ideias que nós vamos trazer aqui na nossa aula, para que depois você possa conversar com o teu atleta e, claro, seria muito interessante se ele pudesse também assistir essa aula por completo. Uma das palavras que nós usamos na psicologia, que é insight, né, é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui, e ela quer dizer sacada, é aquela, né, cair da ficha, vamos dizer assim. Isso a gente vai ter bastante ao longo da nossa conversa, não só nesse vídeo, como em todos os outros vídeos que nós vamos colocar aqui no canal da Tribo do Campeão. Então, espero que você tenha algumas sacadas durante esse vídeo, né, e que, claro, ao decorrer da aula, você possa ir anotando e verificando alguns pontos não só de melhoria, mas também alguns pontos fortes do teu atleta, para que ele possa ter essa percepção e possa levar isso para os treinamentos e depois, claro, para a competição. Então vamos lá. Tema da aula de hoje: os 3 pilares do máximo desempenho esportivo. E o primeiro deles, vamos colocar aqui já no nosso quadro. Nosso pilar número 1. Nós vamos chamar esse pilar de físico. Eu costumo brincar, né, com alguns atletas que eu atendo na clínica, quando a gente fala desse primeiro pilar, que, claro, ele é um pilar que ele é óbvio, né, e a gente brinca no sentido de falar que sem esse pilar não existe o jogo, não existe a competição e não existe nem o próprio indivíduo, né? Então a gente faz essa comparação e tem uma outra palavra que a gente acaba utilizando também para falar desse pilar físico. Nós vamos colocar aqui como um sinônimo, como uma palavra parecida, que você já vai ouvir algumas vezes na tua vida enquanto atleta, que é isso, né? A similaridade entre o perfil físico ou fisiológico, tá? Essa é a ideia. E quando a gente está falando do nosso pilar físico, do nosso pilar fisiológico, o que eu gostaria que você anotasse, né? As primeiras coisas que eu vou pedir para você anotar na tua folha. Quais são as tuas medidas? Quando a gente pensa aqui na nossa parte física. Quando a gente fala de medidas, fala medidas do corpo mesmo, né? Qual é a tua altura? Qual é o teu peso? Né? Hoje você consegue ter uma noção de qual é o teu percentual de gordura, né? Muitos atletas já têm isso dentro do próprio clube, né? Para poder entender a questão do percentual, né? E outros vão atrás dessas informações. E por que isso é interessante? Claro, primeiro anota aí, né, como é que está hoje, né, esses números para você, como que está essa métrica, para a gente poder pensar numa seguinte situação quando nós estamos falando da parte física. Porque através desses números a gente vai entender se você é a regra ou se você é a exceção no seu esporte. Olha que interessante, e às vezes a gente acabou de falar, né? A ideia, é claro, durante as aulas é que a gente possa ter algumas sacadas. Essa aqui pode ser uma também interessante, né? Porque, tá, William, mas como é que a gente pode diferenciar o que é a regra dentro de uma modalidade esportiva e o que é a exceção? Antes de explicar, né, gente, essa diferença entre regra e exceção, é importante que durante toda essa aula, durante todo esse conteúdo, você possa prestar atenção em algumas situações. A primeira delas a gente já falou aqui algumas vezes, que é a modalidade, porque é muito diferente, né, uma modalidade da outra. Aqui eu posso estar falando com atletas de futebol de campo, posso estar falando com atletas de tênis de mesa, posso estar falando com nadadores e atletas da ginástica. Então, ou seja, leva em consideração a tua modalidade para a gente poder fazer essa comparação. Quando a gente fala das medidas, né, você pensar principalmente se a tua modalidade ela tem posições específicas, como por exemplo no basquete
nós temos a figura do pivô, né, que normalmente tem medidas que se aproximam do ideal, vamos dizer assim, do normal. Vamos usar essa ideia também. Quando a gente pensa no goleiro no futebol, né, a gente já vai dar alguns exemplos aqui, vocês vão perceber que o goleiro também, né, a gente poder entender quem é a regra sendo goleiro e quem é a exceção, né, existem os dois padrões nessa posição e nessa modalidade, mas eu gostaria que você fizesse essa comparação na tua modalidade. E a outra situação, além da modalidade, é a questão da idade. É diferente a gente poder conversar com um atleta que tem 6, 7, 8 anos e já disputa competições, já tem um treinamento intenso, né, e poder falar com um atleta que, por exemplo, já é profissional. É diferente, né? O teor da conversa é diferente, o direcionamento. Então eu gostaria que você sempre, quando a gente estivesse falando aqui, você levasse em consideração esses pontos, né, a modalidade e a idade do atleta. Então vamos fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de o que é a regra, até para você entender se você é a regra, e quando a gente fala da exceção, para você entender também se dentro da tua modalidade hoje você tem uma questão voltada que você é exceção, né, dentro da tua modalidade, no teu treinamento, das coisas que você tem feito. Então vamos lá, quando a gente fala em regra, vou dar um exemplo, dois exemplos que aconteceram comigo, né, na clínica durante esse ano de 2022. Né? Por exemplo, na clínica eu atendi um atleta de basquete, por exemplo, que a gente já estava dando, né, aqui atrás, que a posição dele é pivô, e esse atleta ele tem 15 anos de idade. E hoje, vou até colocar aqui, gente, hoje esse atleta tem 2,04 metros de altura. Ele é pivô e ele joga basquete. O que ele é? Ele é a regra. Né? Nenhum técnico, nenhuma outra pessoa vai olhar para ele e vai falar: nossa, mas esse menino é muito pequenininho para jogar. Esse menino é muito pequeno para ser pivô. Né? Então, assim, quando a gente pensa na questão especificamente da estatura, não estou falando aqui de percentual, não estou falando de outros atributos físicos, qual é a velocidade, qual é o impulso que ele tem. Não, a gente está falando só da estatura. E dentro da estatura, ele é a regra. E a projeção, aqui só a nível de curiosidade, né? Hoje ele com 15 anos, com 2,04 metros, a projeção de crescimento dele é em torno de 2,14 metros. Olha que interessante, é a regra. Né? Por isso que a gente está comentando. Veja a tua modalidade e a tua idade para ver onde você se enquadra. E o segundo exemplo que eu quero trazer é com relação ao zagueiro, né? Na posição do futebol. Um zagueiro também muito próximo à idade desse atleta de basquete, só que ele é um ano mais novo. Ele tem 14 anos, né? Ele fez 14 anos em 2022 e ele tem aproximadamente 1,80 m para a posição de zagueiro no futebol. E a projeção dele, claro, é que ele fique, quando passar dos 18, 19, 20 anos, que ele fique em torno de 1,90 m. Isso, gente, é o que nós chamamos de regra. Né? Só para vocês entenderem e, claro, para que vocês possam também fazer essa comparação e perceberem a sua realidade hoje na sua modalidade. Quando a gente fala de exceção, aí tem muitas pessoas que a gente falando o que é regra, o que é exceção, muitas vezes pode pensar, inclusive, que quem é exceção não pode ser do alto nível, não pode se profissionalizar, não pode bater recorde, não pode jogar em grandes ligas, aí é que se engana. Só que o detalhe da exceção, e aqui eu quero trazer dois exemplos, né, de pessoas de atletas, né, conhecidos, de atletas que é possível você pesquisar aí no Google, né, e ver os dados desses caras, aonde eles estão jogando, o que está acontecendo com eles, para perceber que a exceção, claro, pode ser uma exceção até no aspecto físico, ou seja, quando as pessoas olham para ele, ou olhavam para ele inclusive no processo de formação dele, percebiam que ele não tinha de repente a estatura, ou de repente algumas situações físicas que pudesse dar certa expectativa, né, no sentido de desenvolvimento no esporte. Mas por outro lado, aí ele teria que compensar, ou melhor, ele teve que compensar nos outros pilares que nós já vamos conversar. Então aqui, como a ideia é pensar no atributo físico, e claro que você possa fazer essa leitura aí na tua casa, é uma ideia muito generalizada. Tá? Então vamos lá, vamos citar a questão que quando a gente fala da exceção, existe um goleiro da seleção da Venezuela, e a gente vai até colocar uma imagem aqui embaixo para você olhar, porque tem uma reportagem, né, com relação a esse goleiro, onde comparam o goleiro da Venezuela, que disputou as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 pela seleção da Venezuela, e ele tem 1,75 m.
para um goleiro, gente, 1,75 m é um perfil baixo. Né? E de repente, quando ele estava lá no processo de formação dele, imagina ele lá com 13, 14, 15 anos, o tamanho que ele era, para um dia alguém poder chegar para ele e falar, cara, um dia você vai ser goleiro na nossa seleção nacional. Talvez isso pudesse ser um sonho e que acabou se tornando realidade. Então, ou seja, a gente está falando de alguém que é exceção, e você viu na figura ali, onde a reportagem que foi feita com ele, inclusive comparam ele com outros goleiros que disputaram também, né, as eliminatórias e tudo isso, inclusive com o goleiro da nossa seleção brasileira, com o Alisson. Você pode ver aí na figura a diferença que tem na comparação de um para o outro. E inclusive na própria reportagem que falam do Farines, né, que é o nome do goleiro, eles mostram que inclusive ele é um dos mais baixos do elenco. Né? Então, assim, com 1,75 m, se pegasse todos os atletas que foram disputar a competição com ele, ele era um dos mais baixos do elenco e era o goleiro titular da seleção da Venezuela. Percebe a exceção? É isso que a gente quer dizer. Né? E aí, claro que o estímulo que a gente quer trazer para você é que, independente, né? Se você se vê hoje, você vê a tua métrica, você vê os teus dados, vê a tua projeção e você se vê, né, como uma exceção talvez nessa parte física, olha que interessante esse exemplo, né, do Farines e o quanto que ele pode trazer para a gente assim, de expectativa de que se os outros dois pilares forem muito bem dominados, né, e você tiver esse controle dos outros dois pilares, mesmo sendo exceção, ele consegue chegar em alto nível. Agora eu quero trazer um outro exemplo que talvez ele é até mais interessante do que esse do Farines, e você pode pesquisar aí se você quiser também. Existe um atleta de basquete, o Isaiah Thomas, que é um armador do Boston e que ele tem os mesmos 1,75 m do Farines. Cara, para um atleta de basquete, 1,75 m, ele é baixinho. Acabei de falar aqui do atleta que eu trabalhei de basquete, 15 anos de idade, 2,04 m. E um atleta profissional da NBA, 1,75 m. Quando que ele lá, quando tinha os seus 13, 14, 15 anos, provavelmente ele era menor que 1,65 m, 1,60 m. Alguém ia olhar para aquele indivíduo e ia falar, cara, você tem tudo para ser um grande armador jogando na NBA. Dificilmente, né? Mas como a gente falou, essa exceção, e aqui acho que é a questão própria do estímulo, né? O quanto que a história tanto do Farines no futebol, quanto do Isaiah, né, no basquete, eles acabam sendo para a gente histórias não só de superação, mas de entender que independente da parte física, se eu domino os outros dois pilares, eu consigo chegar em alto nível e me manter. Porque o nosso papo aqui ele sempre vai ser não só o chegar. Né? Que o chegar parece que chegou no topo da montanha e você tem que descer. Não. A ideia é chegar e a pessoa permanecer em alto nível até o momento em que ele finaliza a sua carreira. E aí, gente, eu quero trazer aqui para vocês, claro que a ideia de falar desse pilar físico é trazer a importância que cada detalhe tem. Claro que aqui a gente está explorando algo porque muitas vezes pode ser um questionamento do próprio atleta primeiro. Eu sou muito baixinho para a posição que eu ocupo no campo, na quadra. Né? Eu estou um pouquinho sobrepeso, ou eu sou muito alto para aquilo que eu preciso fazer. E aqui a gente está trazendo alguns exemplos, né, de casos práticos, casos reais, né, que é possível, né, a partir do perfil físico. Só que quando a gente está falando também da parte fisiológica, a gente está falando do controle da alimentação, do controle do descanso extracampo, da recuperação de lesão, ou seja, um monte de coisas que é possível que a gente possa conversar em alguns momentos, em que a gente mostra o quão importante é o entorno do atleta, justamente para esse controle da alimentação, o descanso, o sono, a qualidade do sono do atleta, tudo isso está aqui, né, nessa parte fisiológica. E agora eu quero fazer com vocês, para a gente poder finalizar esses comentários, né, sobre esse pilar super importante, que é a parte física, quero fazer com você um desafio. Mesmo você sendo atleta ou não. Se você é pai e mãe de atleta, faz junto aí com o teu filho do lado, só para a gente poder fazer alguns comentários com relação a uma atividade específica. Acha um espaço aí na sala, na cozinha, aonde você estiver assistindo esse vídeo, e a gente vai fazer um desafio de abdominal. Sei que é um exercício que todo mundo gosta de fazer, alguns, né? E a gente vai fazer um desafio que na verdade é uma atividade que ela é muito utilizada em concursos onde tem a prova física, ou seja, se o indivíduo não fizer, ele reprova. Só que eu quero ver quanto você consegue fazer, e aí depois que você voltar aqui, depois de fazer esse desafio, a gente vai falar para você se você passou no concurso ou não, tá bom? Então, o que vai acontecer? A hora que a gente falar valendo,
vai entrar aqui um cronômetro na nossa tela e você vai começar a fazer abdominais. E a gente quer ver quantos abdominais você consegue fazer em 60 segundos. Tá bom? Simples o desafio, a gente está falando de parte física, né? E claro, no retorno a gente fala daí, da importância, claro, que a estrutura abdominal tem para a vida do atleta, né? E claro, para toda uma questão de postura, de estrutura do atleta. Só que claro, agora uma brincadeira para que você possa se mexer um pouquinho também e para depois eu te explicar o quanto isso é interessante e é importante. Vamos lá? Então, todos preparados aí para poder fazer o desafio? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! In 3, 2, 1. Legal, vocês voltaram e claro, com certeza anotaram no papel quantos abdominais vocês fizeram em 60 segundos. Eu estava comentando que a ideia do abdominal, né, ele é uma prova normalmente de concursos que são realizados onde tem a prova física. E se o indivíduo não conseguir fazer 30 abdominais em 60 segundos, ele está eliminado da prova. Claro que de novo, né, gente? A gente acabou de comentar aqui, ainda mais se você é pai ou mãe de atleta, você é treinador, e não está acostumado com exercício físico, é claro que não tem nenhum problema não chegar nesses 30. Inclusive você é atleta, né? Aqueles que estão em um período de formação, aqueles que ainda são tem muita coisa ainda para desenvolver na parte física. É claro que aqui é só uma brincadeira, mas para mostrar para a gente o quanto é importante, né, esse trabalho da parte física e principalmente quando a gente pensa na parte abdominal, onde envolve uma questão de postura, de sustentação, de força, de equilíbrio, né? Ou seja, ele vai dar toda uma questão de equilíbrio e força justamente para o atleta poder fazer, né, os movimentos que ele precisa. E falando em movimento, vamos falar agora do nosso pilar 2. Vamos lá? Chegando no segundo pilar, e de novo a gente vai sempre lembrar, não existe um pilar que ele é mais importante que o outro, mas ele é importante. E o segundo pilar, nós vamos chamar ele de técnico. Quando nós falamos que é o pilar técnico, nós estamos falando estritamente do movimento. O movimento específico da tua modalidade. Se você é nadador, se você é jogador de futebol, se você é jogador de vôlei, de basquete, se você anda de skate, todas as modalidades nós temos o pilar técnico. E aí, claro que assim como aconteceu no pilar 1, né, onde nós colocamos ali a questão física, mas também a parte fisiológica, aqui eu vou colocar um outro termo, até para vocês se habituando conforme a gente vai conversando, e até com um nível de aprendizado também. Quando a gente fala do pilar técnico, vou colocar aqui um outro nome, que é uma palavra que ela pode ser um pouquinho complicada até da gente poder entender e falar, mas é a parte biomecânica. A gente está falando praticamente da mesma coisa, porque a biomecânica estuda o movimento humano. E quando a gente fala do esporte, e aqui é um ponto bem interessante, porque na faculdade de Educação Física nós tivemos uma disciplina que ela se chama biomecânica. E nessa disciplina a gente tem que fazer uma prova, justamente para poder passar na disciplina, em que cada dupla, né, da sala de aula, ele precisa verificar um movimento esportivo e poder fazer uma análise no computador de como que o movimento esportivo ele está naquele, né, no momento em que faz aquela análise. E o meu grupo, né, eu fiz junto com um colega chamado Henrique, a gente estudou o movimento da saída de bloco
né, do bloco de saída do atletismo. Então imagine o seguinte, para você que não é tão acostumado com o atletismo. Imagine um atleta que ele vai correr 100 metros rasos. Ele precisa se posicionar. E claro, ele vai se posicionar no bloco de saída. Então ele coloca as mãos no chão e ele coloca os 2 pés nesse bloco. E o que a gente fez? Nós colocamos pontos luminosos na ponta do pé do atleta, no calcanhar, no tornozelo, no joelho, no quadril, no ombro. Né? Para quê? No momento em que esse atleta saía desse bloco de saída, a gente via no computador apenas os pontos luminosos e percebia o movimento que ele tinha do pé, da perna, do quadril, do tronco. Né? E o que a gente fez? A gente pegou um atleta que realmente é atleta, né? E pegamos um indivíduo que é um não atleta. E qual foi a comparação que nós fizemos? Qual é as medidas, quais são os movimentos, os ângulos que um atleta de verdade, né, tem, né, quais são as medidas que ele tem nessa saída, e um não atleta. E claro, né, imagino que você esteja pensando a mesma coisa, que a diferença na angulação do corpo, dos movimentos que realmente o atleta fez, é super diferente do não atleta. E aí vai entrar uma situação que é muito importante, quando a gente está falando aqui da parte técnica ou da biomecânica, porque aqui entra não é nem um segredo, mas é uma ideia que a gente vai trazer, porque quando a gente está falando da parte técnica, vou até colocar a palavra aqui, ó, para que isso possa ficar também na nossa cabeça. Nós estamos falando de algo que é exigido a repetição. Imagina esse atleta que nós fizemos, saindo desse bloco de saída, quantas vezes ele repetiu esse movimento? Várias e várias e várias vezes. Não só em competição, inclusive em treinamento. Quando a gente pega o não atleta, quantas vezes ele repetiu aquele movimento de saída? Talvez nunca. Então, ou seja, de qualquer jeito ele ia sair daquele bloco, né? Pelo menos para participar do nosso estudo. Pensa o seguinte, pensa você, de uma modalidade específica, fazendo um movimento de outra modalidade. Você é do futebol. Pensa você arremessando uma bola de basquete comparado a quem joga basquete. Ou do contrário. Pensa você que é um atleta de basquete, que utiliza muito as mãos, tendo que dar um chute na bola para ela chegar em determinada distância, determinada altura. Né? Claro, muitas vezes se a pessoa ela foi incentivada e estimulada, principalmente na primeira infância, né, a ter esses movimentos, ter o que a gente chama de repertório de movimentos, ele vai ter certa habilidade, certo movimento. Mas se não, né, se desde muito cedo ele foi estimulado apenas naquela modalidade, apenas naquele movimento, é possível que somente aquele movimento ele domine. Ele pode dominar muito bem, inclusive, mas quando ele vai fazer um outro movimento de uma outra modalidade, aí ele vai se complicar bastante. Então, o nosso segredo aqui, a nossa ideia, quando a gente fala da parte técnica, é pensar na repetição. E aí, claro que vai entrar outro desafio aqui, para você perceber, gente, como que tem áreas do nosso cérebro que elas precisam se habituar para que você seja um melhor atleta, para que o teu rendimento esportivo melhore, se desenvolva, potencialize. Um desafio só simples, só para que você possa entender como que isso funciona aqui. Eu vou pedir para que na noite de hoje, na noite que você está vendo esse vídeo aí, não importa se está vendo o vídeo agora pela manhã, né, ou logo depois do almoço, mas na noite desse dia, eu vou pedir para você escovar os teus dentes com a tua mão contrária. Por exemplo, eu sou destro. Se eu escovar os meus dentes com a minha mão esquerda, eu vou ter bastante dificuldade. Tanto de direção quanto de força. Por quê? Qual é a quantidade de vezes que a gente escova os dentes com a mão contrária? Praticamente nenhuma vez. Só quando é desafiado, como a gente está fazendo aqui. E por que esse desafio eu estou colocando para vocês? Para a gente poder entender que esse movimento que a gente faz de escovar os dentes com a mão contrária, ele vai atingir uma região no cérebro que é a mesma, que não está habituada com o movimento esportivo que você faz. Vamos dar um exemplo para entender. Vamos dizer que a tua modalidade você utilize as suas pernas, os seus pés. E você tem um pé que você acaba utilizando mais vezes, que é o teu preponderante. Por exemplo, igual o meu, a minha perna direita. E você tem que fazer um movimento de chute, muitas vezes, que é com a perna contrária. Qual é a qualidade desse movimento? Você é um atleta que utiliza as mãos no vôlei, no tênis, no basquete. A qualidade da tua mão dominante é a mesma ou parecida com a tua mão não dominante? Anota isso no papel. De novo, gente, sacada. Sacada. O teu treino de amanhã, ele tem que ser baseado naquilo que você não domina. Por quê? Se eu não repetir, eu não vou conseguir desenvolver.
Essa é uma sacada que a gente precisa ter. Essa é uma ideia que a gente precisa ter, então anota nesse teu papel. Você já anotou tuas medidas, agora você está anotando, cara, isso eu preciso repetir mais. Isso eu preciso fazer melhor, mais vezes. E aí, só para a gente poder exemplificar da questão do poder da repetição. Vou contar a história aqui de um atleta, também de futebol, alguns exemplos, né, que nós demos também na parte física, em que ele é um ex-goleiro, né, só que ele ficou muito conhecido por bater faltas e bater pênaltis. Sei que você já acertou o nome dele, é ele mesmo, é o Rogério Ceni. E esse cara, dentro da história dele, a gente vai entender por que ele era tão bom, né, e tanto que a torcida do São Paulo, né, que é o clube que ele jogou durante muito tempo, eles brincam até hoje que quando o Rogério ia para a bola para bater falta ou bater pênalti, eles já estavam comemorando. Por quê? Porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. E dentro da história do Rogério, a gente pega alguns dados só para você perceber o quão impactante, quão poderoso é a questão da repetição. Conta a história que o Rogério Ceni teve a primeira oportunidade de fazer uma cobrança de falta no ano de 1997. E o que eu quero entender é antes disso. Né? O atleta não pode do nada, né? Um goleiro, vou lá pegar a bola e vou começar a bater falta. Não. Conta a história de que por mês ele treinava de 2.500 a 3.000 vezes cobrança de falta por mês. De 2.500 a 3.000 vezes por mês. E antes da primeira batida de falta dele em 1997, ele havia treinado mais de 15.000 vezes, 15.000 repetições. Hoje, claro, ele acabou se tornando parte da história. E quando a gente pensa a nível de números, né, depois que você vê aí os números dele pesquisando também, ele encerrou a carreira dele com mais de 60 gols de faltas. Né, se a gente fazer algo comparativo para aqueles que conhecem e gostam da modalidade, hoje o Neymar, acredito que ele não tenha nem 40 gols de falta. Né, se a gente fazer uma pesquisa rápida por aí, só para vocês entenderem a proporção numérica, ou seja, um goleiro, né, batendo falta, e claro, batendo pênalti, ele fez muitos gols também. Mas claro que a gente quer trazer aqui um exemplo real de como que a repetição ela pode ajudar a gente, pode melhorar, né? Pode potencializar o nosso rendimento esportivo. Então, agora um desafio, claro que não é um desafio que você vai poder fazer agora, mas embora você esteja anotando essas questões do que ainda é possível desenvolver, eu quero que você leve um desafio para o teu treino, ou para o teu treino de amanhã ou dessa semana. Ou se você estiver em competição, claro, pensando aí no teu retorno e no que você pode fazer nesse retorno. Eu quero que você anote, claro, pensando no próximo treino, o chute, o arremesso, o saque, e poder fazer uma análise junto com o teu técnico. E muitas vezes está o teu pai, está a tua mãe do lado e gostam de participar, gostam de comentar essa parte técnica também. Comenta com eles. Pede para eles um feedback de como é que está a qualidade, principalmente da tua mão ou da tua perna não dominante. E aí, claro, no teu treinamento, foca nisso, porque, gente, nós estamos falando de um pilar. Que lembra quando a gente falou do goleiro da Venezuela, o Farines, né? Ele tem 1,75 m, mas quando a gente pega a parte técnica, ele tem que se destacar. Tem que se destacar. É o que a gente falava. Se a questão física muitas vezes era um fator que as pessoas não colocavam tanta fé que ele poderia desenvolver, que poderia chegar a jogar pela seleção nacional, quando vem para o pilar técnico, ele se destaca bastante. Né? Então, assim, isso pode ser algo que para a gente pode ser um insight legal, pode ser uma sacada legal. Então, por isso que eu quero que você deixe bem anotado na tua folha, leve para o teu treino amanhã, leve esses comentários para o teu técnico, pergunte para o teu técnico, professor, como que sou eu quando eu faço esse movimento? Será que eu precisaria melhorar também nesse movimento? Quantas vezes eu posso repetir a mais esse movimento? Fazer a mais esse saque, esse arremesso, esse chute, essa cobrança de falta, de pênalti, ou seja, veja a tua modalidade, essa abraçada na natação. Né? Então, ou seja, veja, vá atrás dessa informação, claro, faça primeiro uma autoanálise e depois veja com os teus pais, veja com o teu técnico, teu preparador físico, né, a opinião que eles têm, para ver se é a mesma que a tua, e dentro dos treinamentos você passa a fazer isso agora para que esse pilar técnico possa ser desenvolvido e, claro, potencializando a tua performance esportiva. E agora, nós falamos sobre o pilar 1, que é o pilar físico, falamos sobre o pilar 2, que é o técnico, e eu precisava introduzir esses dois pilares para a gente falar do pilar 3, que é o pilar mental. Vamos lá? Quando nós chegamos no pilar 3, que é o pilar mental,
Algumas considerações são interessantes de fazer. Primeiro que o foco desse canal ele está voltado estritamente para esse terceiro pilar. E de novo, o que foi falado lá no pilar 2, eu volto a repetir aqui porque é de suma importância. O pilar 3 nós não vamos considerar que é o pilar mais importante de todos, mas precisa estar na tua cabeça como atleta, pai e mãe, treinador, psicólogo. O pilar 3 também é importante e tem muita gente que deixa para trabalhar isso quando a coisa já aconteceu, quando a carreira já está indo, quando o processo de formação já está concluído. Então vamos anotar aqui, só para a gente poder ter uma base, quando nós falamos do pilar mental, ou também conhecido por alguns como o pilar emocional. E aí quando nós chegamos para falar sobre o pilar 3, é importante a gente saber que se a gente souber utilizar esse pilar como nosso aliado, como nosso amigo, ele pode proporcionar muitas coisas boas para a gente. Lembra quando a gente falava lá de quem era a exceção, ou mesmo de quem é a regra, né? De ter que dominar o pilar número 2, que é a parte técnica, ter que dominar o pilar número 3, que é o pilar mental, o quanto é importante e o quanto que também, se o atleta não tem esse trabalho, não tem esse entendimento, o quanto que todas essas questões relacionadas ao seu desenvolvimento na sua modalidade pode ir por água abaixo. Eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo em um determinado clube que eu trabalhei, em uma determinada categoria, que era uma categoria um pouco, não era tão inicial, né, tão de formação, já era categoria sub-17, sub-20. E nós tivemos um caso dentro do clube onde um atleta tinha um problema com cãibras. Né? De repente pode até associar com alguém que você conheça que também tenha algo relacionado. E foi um caso muito interessante dentro do clube, porque, é claro, quando esse atleta começou a ter cãibras durante as competições, era uma cãibra um tanto quanto esquisita, porque às vezes começava no primeiro tempo do jogo, às vezes começava logo quando rolava a bola no segundo tempo e ele tinha que ser substituído, porque ele não conseguia voltar para dentro de campo, mesmo quando era atendido, saía, tomava água, fazia alguns procedimentos, ele não conseguia voltar. E ele passou por todo mundo. Passou pelo preparador físico, fez os testes físicos, foi para o fisiologista, foram ver como é que estava toda a estrutura dele, questão de velocidade, questão de musculatura, todas as análises foram feitas. Foi para o nutricionista, né, e o nutricionista viu tudo que estava acontecendo e estava tudo bem, tudo dentro dos parâmetros. A vida extracampo desse atleta enquanto alimentação, descanso, estava tudo normal. E o último que ele foi parar foi na minha sala. E na minha sala, claro, a gente pôde recuperar um pouquinho algumas situações que ele já tinha vivido, né? Não só questões esportivas, mas também familiares, onde ele começou a entender alguns fatores até a gente chegar a um ponto da carreira dele onde ele começou a sofrer algumas cãibras. E aí ele mesmo trouxe algumas estratégias que ele utilizava em outros clubes que ajudavam ele a não ter cãibras. Ou se ele tivesse alguma situação de cãibra, ele conseguisse voltar para o jogo e permanecer a parte física dele de forma tranquila. E ali juntos a gente acabou traçando, né, algumas estratégias para que ele pudesse, claro, antes do jogo fazer essas estratégias, no intervalo do jogo fazer essas estratégias, para que ele pudesse cumprir os 2 tempos, no caso do futebol, e pudesse se sentir bem fisicamente, bem psicologicamente. E foi muito legal porque em um dos jogos, né, logo depois que a gente acabou fazendo esse acompanhamento, quando finalizou o jogo, eu cheguei para ele e falei: fulano, e aí, como é que tá? Ele falou: William, se precisar jogar mais 45 minutos no terceiro tempo, eu vou lá e jogo também. Ou seja, ele trouxe a parte mental, a parte emocional dele como um aliado. Né? Hoje ele está jogando, está jogando em alto nível, já é um atleta profissional e a carreira dele está se desenvolvendo. Eu quis trazer esse exemplo porque a gente começou lá no pilar 1, né, onde a gente falava da questão do desenvolvimento dessa parte física. E lembra que eu pedi para você? Anota numa folha, né, quais são as situações que hoje você precisa desenvolver, quais são as situações da parte técnica que você precisa desenvolver. E aqui, do mesmo jeito, né, a gente vai fazer esse exercício, só que, claro, quero colocar aqui algumas considerações antes da gente poder chegar na tua análise. Porque alguns atletas, algumas perguntas, né, que eles fazem pra gente: mas William, será que essa parte mental, emocional, eu não consigo trabalhar sozinho essa parte?
E realmente a resposta é sim. Né? Você pode trabalhar ela sozinho, você pode entender ela sozinho. Só que daí qual que é o detalhe? Que às vezes o atleta ele pode demorar, lembra que a gente falou aqui a aula inteira sobre sacadas? Ele pode ter uma sacada dessa parte mental e emocional depois de um ano, trabalhando, vendo vídeos, se conhecendo, lendo livros. Ele pode ter algumas sacadas, algumas situações depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E, gente, aí pode ser que depois de todo esse tempo, o atleta já perdeu o time. E você sabe que tem algumas modalidades que o time ele acontece muito cedo. Vamos dar o exemplo do tênis. Né? Esse time ele tem que acontecer muito cedo na vida do atleta. E às vezes ele vai deixar para ter esse time depois dos 15 anos, por exemplo, pode ser que daí ele seja a exceção da modalidade dele no pilar mental. Olha que interessante, né? Até no pilar mental o atleta pode ser a exceção. Mas a gente não quer que isso aconteça. Por isso que a gente quer trazer essa parte mental, quer trazer aqui conteúdos, quer fazer você pensar, para que a parte mental seja um aliado teu desde já. Né? Independente, claro, de novo, né, da modalidade que você pratique, e mesmo que você já seja profissional. Né? Para que esse pilar você possa fazer essa análise agora, possa pensar o que você precisa desenvolver e, claro, se for necessário nesse momento, buscar pessoas, né, que possam te orientar, possam trazer exemplos e possam te ajudar a se desenvolver também nessa área. E aí, gente, uma comparação que eu gostaria de fazer com vocês, pensando agora, claro, nos 3 pilares e uma forma da gente poder entender esse terceiro pilar. No pilar 1, que é o pilar físico, quando você tem alguma necessidade e você observa que você precisa desenvolver, você tem uma pessoa que provavelmente é uma pessoa da tua confiança. Alguém que estuda as estruturas de um atleta, alguém que conhece como é a rotina do atleta. Né? Ou seja, o período que você está em competição, o teu período de descanso, logo depois de uma viagem, de uma competição, de uma partida dura, cansativa. Então, ou seja, o preparador físico ou a pessoa que trabalha essa tua parte física, que pode ser um personal, ele tem que conhecer as estruturas. Né? E vai trabalhar você para quê? Para que você esteja fisicamente apto a estar na tua melhor preparação física no momento da competição. Esse é um primeiro ponto. O segundo pilar, que é a parte técnica, né? Alguns atletas até comentam, mas eu treino sozinho, mas eu faço o treinamento junto com o meu pai, que de repente não tem essa instrução de parte técnica, mas ajuda o filho porque é o que tem. E, gente, aqui a gente traz um outro contraponto, né? Que é super importante que você tenha do teu lado pessoas que trabalhem a parte técnica, que sejam competentes, que já formaram atletas, que já viram como é o processo, desde quando o atleta é muito jovem, lá com 5, 6, 7, 8 anos, até ele se profissionalizar. Talvez até pensar em alguém que já acompanhou atletas, que inclusive já se aposentaram, ou seja, ele conseguiu perceber qual é o ciclo evolutivo, né? A questão da carreira do próprio atleta. Procure pessoas que tenham essa expertise, pessoas que tenham esse conhecimento. Com certeza você vai evoluir demais todos esses pontos que você colocou aí que precisam ser desenvolvidos. Analise o teu técnico, veja a carreira que ele já teve, veja as pessoas com quem ele trabalhou. Com certeza você vai confiar nele e vai voltar e vai repetir e vai fazer os trabalhos que ele está passando para você. Se no pilar 1 eu tenho alguém de confiança, se no pilar 2 a gente está falando que é necessário ter alguém que já formou atletas, que entende, que domina essa parte técnica, por que no pilar 3 eu não posso ter alguém do meu lado que me ajude a entender a minha parte emocional, minha parte mental, as minhas dificuldades? Muitas vezes, qual é o nosso medo? A gente tem medo de falar as nossas metas, falar os nossos sonhos, os nossos desejos. Né? O que será que trava a gente? Ou, de repente, esse vídeo pode estar fazendo você pensar, inclusive. Né? Olha como é importante eu ter alguém que já conhece de atletas, que já formou atletas, que convive com atletas, entende o cérebro e o comportamento dos atletas, para poder te acompanhar nesse processo de formação ou nesse processo dentro de uma modalidade, sendo um atleta profissional, a atingir os melhores resultados que você pode ter, a melhor performance que você pode ter. Então agora, para a gente poder fazer um exercício, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que você não só pensasse, mas você anotasse nessa folha aí que você pegou para o nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria que você pensasse em alguém top da tua modalidade. Pensa. Se você é do futebol, se você é da natação, tênis de mesa, ciclismo, do atletismo, pense em alguém top. E eu gostaria que você pegasse cada um dos pilares, vou colocar eles aqui até para exemplificar para a gente. Então a gente tem aqui o pilar físico, o pilar técnico,
e o pilar mental. Pegue esse atleta top e eu gostaria que você analisasse esse atleta colocando uma nota de 0 a 10. Beleza? Bem simples. Onde 0 é muito ruim, e 10 é muito bom. Pensa nesse atleta e avalie. Tá? Então um tempinho, de repente, para você pensar, a gente vai avaliar junto aqui um atleta, um exemplo que a gente vai dar. Que vamos pensar o seguinte, quando você vai pensando no teu atleta, pode anotar o nome dele, faz a avaliação, né? E a gente vai fazer aqui agora um exemplo, só para que você se inspire a fazer o teu, dentro de uma modalidade que eu convivo desde criança, que eu trabalho até hoje com atletas profissionais e que eu tenho um pouco mais de proximidade, que é o futebol. E eu vou trazer um atleta, claro, ele não é aleatório, porque a gente tem que pegar top, né? E quando eu estou falando top na minha modalidade, eu quero que você pense top na tua. Vamos pegar aqui um atleta que vocês conhecem, tem uma sigla aí para o nome dele, né, que é o Cristiano Ronaldo. Gente, vamos avaliar esse atleta top na parte física, na parte técnica e na parte mental. Claro que aqui a análise não é minha, mas eu quero exemplificar para você. E, de novo, pensa na tua modalidade. Quando a gente pensa na parte física, eu não conheço o Cristiano Ronaldo ainda, pessoalmente. De repente, a análise que a gente vai fazer aqui é uma análise, claro, visualizando o que ele já conquistou enquanto atleta, entendendo que ele foi 5 vezes eleito o melhor atleta de futebol do mundo em 5 temporadas, e aquilo que a gente vê a nível de carreira, a nível de rotina, a nível de rede social, e a gente começa a dar uma pontuação, falar, cara, não tem como, por exemplo, não dar 10. Tenho certeza que nos comentários aí do nosso vídeo tem alguns que vão falar, o Cristiano Ronaldo é 11 na parte física, né? Tamanha disciplina que ele tem, e tamanha inspiração que ele tem que ser para todos os atletas de todas as modalidades, né? Então nota 10. Na parte técnica, claro que a gente vai comparar ele, de repente, com outros atletas, né, da geração dele, que são similares à posição, inclusive, dele. E aí eu quero que você julgue. Parte técnica, você pode colocar 8, 9, 10. Pensa você comparando com os atletas top dessa modalidade. E quando a gente vai para a parte mental, do mesmo jeito, né? Eu não acredito, por exemplo, que um atleta que é eleito 5 vezes o melhor do mundo na modalidade dele, ele tenha uma questão mental, por exemplo, com uma nota, sei lá, abaixo de 8. Eu não conseguiria dar menos de 8 para ele nesse quesito, mas de repente pode ter alguém que possa ter uma opinião, que saiba alguma informação de repente que a gente não saiba e que queira dar uma nota menor que 8. E agora, claro, de novo, né? A gente está falando aqui do CR7, mas eu gostaria que você pensasse no Michael Phelps, no Nadal, no Djokovic, no LeBron James, ou seja, nos caras que são top da tua modalidade. E depois que você fizer essa análise, você anotar em cima de cada pilar qual é a nota que você dá para eles, agora eu vou pedir um outro desafio, uma outra tarefa que é muito mais importante do que essa análise. Essa análise ela foi um treino. Para quê? Para a gente analisar você. Agora vem o teu desafio. Agora vem o olho no olho, vem a prova real. Por quê? Analisa você e de novo, né, gente? De acordo com a tua idade, né, a tua faixa etária e com a tua modalidade. Quando você pensa na parte física, como que está a tua parte física hoje de 0 a 10? A mesma leitura. Sendo 0 muito ruim, 10 muito bom. Está na média, está um pouco acima da média, está abaixo. Faz essa leitura aí, coloca a nota ali no teu pilar físico. Quando a gente pensa na parte técnica, a gente falou bastante aqui, né? A questão do movimento, a questão de treinar, claro, de fazer essa repetição. Quando você pensa nos movimentos que são da tua modalidade e em você comparado às pessoas da tua faixa etária e da tua modalidade, qual é a nota que você se dá na parte técnica? E aí vamos para a parte mental, né? Das competições que você tem jogado, das tuas atuações, dos teus treinos, teu nível de concentração nos treinos, o nível de motivação para ir fazer os treinamentos, os jogos, teu controle emocional, ou seja, tenta pensar em tudo que engloba essa parte mental e tenta te dar uma nota. E assinala lá em qualquer cantinho qual é a nota que você se dá no fator mental. E, gente, agora faz uma análise. Olha aí para os números que você acabou de colocar no papel. De novo, sacadas, insights. Olha para esse papel e veja como é uma situação que a partir de amanhã pode estar mudando a tua forma de treinar. E aí o que eu ia comentar, dá uma circulada onde você colocou a tua menor nota. Seja no físico, no técnico ou no mental. Claro que para a gente não importa, e aqui eu acabei de falar para vocês que o foco do nosso canal vai ser, claro, trabalhar
debater, estimular você a estar pensando nos fatores mentais. E eu vou dizer o seguinte para você, se a tua nota foi de 7 para baixo na parte mental, o teu lugar definitivamente ele é aqui com a gente. Se essa nota for maior que 7, você vai aproveitar muito ainda os nossos conteúdos e vai potencializar cada vez mais, né, a tua performance, o teu rendimento. Então pensa nisso. E claro, olha para os outros fatores que de repente, lembra que a gente falou da comparação dos pilares? De repente tem um dos pilares que você precisa para ontem ter começado a trabalhar. E de repente essa leitura faz com que o mundo se abra um pouquinho para você, que você tenha essa noção do que você ainda precisa desenvolver para que a tua performance, o teu rendimento esportivo possa chegar na sua melhor versão. Essa é a nossa ideia. E gente, claro, quando a gente faz esse comparativo aqui e coloca as notas, a minha pergunta é: o que é que falta para você enquanto atleta chegar na nota 10? E anota isso. Anota e veja como isso é importante. Na parte física, de repente você vai ver um fator que, eu me dei nota 6 na parte física, nota 7. O que falta para chegar no 10? Me dei nota 9 na parte física. Eu acho que eu estou muito bem, muito acima, inclusive, das pessoas que jogam comigo, das pessoas que competem comigo. É 9, mas o que falta para chegar a 10 na parte física? Parte técnica. A gente falou bastante até da questão de membro não dominante, de alguns movimentos específicos. O que falta para a nota da parte técnica, do pilar técnico ser 10 para você? E na parte mental? E aí eu vou pedir um favor para você. Se você gostou do conteúdo, primeiro, claro, curte esse vídeo e faz um comentário aqui pra gente. Deixa pra gente qual foi a sacada que você teve dessa aula. Se você quiser compartilhar, inclusive, a tua análise, né? Quem foi o atleta que você analisou? E fazendo essa análise desse atleta, qual é a nota que você deu para você mesmo? Né? Até para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo aqui nos comentários, né, as situações, as notas que você se deu, como hoje você está se vendo. Né? E claro, compartilhe esse conteúdo com atletas que você sabe que precisam ouvir esses 3 pilares, entender esses 3 pilares e muitas vezes terem as sacadas que você conseguiu ter nesse momento. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado esse conteúdo. Eu espero que você curta, que você comente aqui embaixo, que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que precisam ouvir. E agora você já é outro nível. Essa é uma frase que a gente sempre fala. E com certeza depois dessa autoanálise que você fez, ou dessa análise que você vai fazer com o teu atleta, agora o teu treinamento passa a ser em outro nível e consequentemente o teu jogo, a tua performance esportiva também vai estar em outro nível. Então, parabéns por estar aqui comigo e a gente se encontra numa próxima aula. Muito obrigado.